Encontrei o grupo de mensagens da minha esposa chamado Operação Divórcio do Dan, onde ela e as irmãs estavam planejando minha festa surpresa de despejo justamente no nosso aniversário de casamento. Ela escreveu: "Ele é tão estúpido, realmente acha que estamos comemorando 10 anos." A irmã dela respondeu: "Já contratei os carregadores, vamos esvaziar as coisas dele enquanto ele estiver no trabalho." A sogra ainda acrescentou: "Meu advogado já tem os papéis prontos. Ele estará sem casa até às 18 horas." Elas planejaram filmar tudo para o TikTok. Assistam esse perdedor receber o que merece. O que elas não sabiam é que eu tirei prints de tudo. Hoje, às 19 horas, eu mesmo vou entrar na minha própria festa surpresa, mas com surpresas minhas. 3 dias depois, as 3 estavam dormindo em seus carros, implorando para que eu atendesse. "Desculpa. A gente não queria. Por favor." 10 anos de casamento com Cassandra e eu realmente acreditava que tínhamos algo sólido. Nos conhecemos na faculdade, casamos jovens, construímos o que eu acreditava ser uma boa vida juntos. Ela trabalha com marketing. Eu sou o desenvolvedor de software. Entre nós dois, tínhamos uma renda decente. A família dela sempre esteve envolvida, talvez envolvida até demais, mas achei que isso fazia parte de casar com alguém de um grupo familiar unido. As irmãs dela, Sharon e Brin, além da mãe, Geralda, estavam constantemente se metendo na nossa vida, mas eu aceitava porque amava Cassandra. O que eu não sabia era o quanto todas elas realmente me odiavam. 3 semanas atrás, eu estava ajudando Cassandra a configurar o novo iPhone. Ela vinha reclamando que o antigo estava lento e finalmente fez o upgrade. Enquanto transferíamos os aplicativos e dados, eu estava logado no iCloud dela para garantir que tudo fosse sincronizado. Ela estava no banho e as notificações começaram a pipocar na tela do laptop. Pensei que fossem coisas de trabalho, já que ela sempre recebia muitas mensagens. Mas então vi uma notificação do WhatsApp de um grupo chamado Operação Divórcio do Dan. Meu nome é Dan. Cliquei no WhatsApp pelo navegador, e lá estava, um grupo de conversa com Cassandra, Sharon, Brin e Geralda. As mensagens fizeram meu sangue gelar, mas continuei lendo porque precisava entender exatamente com o que estava lidando. Sharon tinha escrito: "Ele é tão estúpido. Realmente acha que estamos comemorando 10 anos. Isso vai ser perfeito." Brin respondeu: "Já chamei a empresa de mudanças. Podemos esvaziar as coisas dele enquanto ele estiver no trabalho na quinta-feira. Tudo vai para o depósito 247 na Fifth Street. Mamãe pegou a chave ontem." Geralda acrescentou: "Meu amigo advogado já tem os papéis do divórcio prontos. Dan será intimado bem na festa. Ele vai estar sem casa até às 18 horas. Mal posso esperar para ver a cara dele." Cassandra mandou um emoji rindo e completou: "A gente devia filmar pro TikTok. Assistam esse perdedor receber o que merece. 10 anos fingindo amar esse homem patético e finalmente vou estar livre." Eu tirei prints de tudo. Cada mensagem, voltando meses atrás. Descobri que estavam planejando isso havia meio ano, cronometrando tudo para coincidir com a nossa comemoração de aniversário, que eu ingenuamente acreditava que seria neste sábado. A festa surpresa que eu pensava que Cassandra estava organizando era, na verdade, a minha emboscada de despejo e divórcio. As mensagens revelavam muito mais. Falavam sobre como sempre me viram como alguém inferior à família deles. Como Cassandra só se casou comigo porque estava grávida no último ano da faculdade, algo que eu nunca soube, já que ela sofreu um aborto espontâneo e nunca mencionou que esse foi o motivo do nosso noivado às pressas. Falavam sobre como estavam esperando o momento certo para me destruir completamente. Sharon comentou que eu estava muito confortável e precisava ser colocado no meu devido lugar. Brin disse que queria que eu perdesse tudo para aprender a minha posição. Geralda me chamava de inútil, repetidamente, dizendo que a filha merecia alguém melhor do que um programador qualquer. Elas tinham tudo planejado. Cassandra fingiria normalidade durante a semana, depois me convidaria para o que eu pensava ser nosso jantar de aniversário no sábado à noite. Na verdade, eu entraria em uma sala cheia de caixas de mudança e papéis de divórcio, com todas filmando minha reação para postar nas redes sociais. Queriam me humilhar por completo. O que elas não sabiam é que eu já suspeitava de algo assim há um bom tempo. Não exatamente isso, mas vinha sentindo a frieza, os olhares atravessados durante os encontros de família, as conversas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala. Eu vinha me preparando silenciosamente há anos, garantindo que estaria financeiramente protegido e legalmente seguro caso Cassandra tentasse me deixar sem nada.
Não sou o programador idiota que pensam que eu sou. Venho construindo riqueza através de investimentos e projetos paralelos que elas desconhecem totalmente. Tenho bens apenas em meu nome. Planos de contingência que elas nunca imaginaram. Conexões das quais não têm a menor noção. Enquanto elas estavam tramando há 6 meses, eu estava me posicionando estrategicamente havia 4 anos. Nas últimas 3 semanas, agi como se nada estivesse acontecendo, mas continuei coletando provas, cada nova mensagem que enviavam. Quanto mais se aproximava o sábado, mais animadas ficavam com a armadilha. Ontem mesmo, Cassandra me perguntou a que horas eu queria sair para o nosso jantar especial. Eu mal consegui manter a cara séria sabendo o que aquilo realmente significava. O depósito que elas alugaram? Eu sei exatamente onde fica. O advogado que Geralda mencionou? Já fiz minha própria pesquisa. A empresa de mudanças que Brin contratou? Digamos que amanhã eles vão ter alguns problemas interessantes para lidar. Hoje é sexta-feira. Amanhã, às 19 horas, estou supostamente prestes a entrar na minha própria festa surpresa. Mas desta vez, quem terá surpresas sou eu. Eu venho me preparando para esse momento há mais tempo do que elas vêm tentando me destruir. E até a noite de domingo, essas mulheres vão entender exatamente o que acontece quando subestimam o homem errado. Atualização 1. O sábado começou normalmente. Cassandra estava agindo doce demais, provavelmente achando que estava sendo esperta. Preparou meu café da manhã e não parava de falar o quanto estava animada para nossa noite especial. Ela até trouxe lembranças específicas do nosso casamento, dizendo o quanto me amava e como mal podia esperar para comemorar 10 anos incríveis juntos. O tempo todo, eu observando aquela encenação, sabendo exatamente o que ela achava que ia acontecer em algumas horas. Cada sorriso era falso. Cada beijo parecia uma traição. E cada palavra doce era apenas parte de uma grande mentira. Foi preciso reunir toda a minha força para não desmascará-la ali mesmo. Por volta das 14 horas, ela disse que precisava resolver algumas coisas para se preparar para a noite. Afirmou que tinha que comprar flores e passar no restaurante para confirmar a reserva. Perfeito. Assim que saiu, fiz meu primeiro movimento. Aqui vai o que eu não mencionei na postagem original. Aquele depósito que elas alugaram, está no meu nome. Brin usou minhas informações do cartão de crédito, as mesmas de quando eu a ajudei a se mudar no ano passado. Ela ainda tinha os dados salvos e achou que eu nunca perceberia uma cobrança de aluguel de depósito. Só que eu monitoro todas as transações de todas as minhas contas. E já estava de olho naquele depósito há semanas. E tem mais, durante as 3 semanas em que acompanhei o grupo delas, descobri que vinham movendo minhas coisas aos poucos, não de uma vez só. Sempre quando eu estava no trabalho. Elas achavam que eram espertas, pegando coisas que eu não notaria de imediato. Meus livros antigos da faculdade. Algumas ferramentas da garagem. Roupas de inverno que só usaria meses depois. Tinham todo um sistema. Brin mandava mensagem quando a costa estava livre. Sharon aparecia com a SUV e juntas carregavam o que conseguissem. Faziam fotos de tudo, faziam listas do que já tinham levado e do que faltava pegar. Eu fui direto até o depósito e limpei tudo. Cada caixa, cada móvel, tudo que já tinham levado. Aluguei um caminhão e transferi tudo para um galpão do outro lado da cidade, onde jamais vão encontrar. Troquei as fechaduras da unidade delas e paguei 6 meses adiantado, só no meu nome. Mas aí ficou ainda melhor. Eu não apenas tirei minhas coisas, eu substituí. Enchi o depósito com todos aqueles itens inúteis do meu escritório que eu já queria jogar fora fazia anos. Eletrônicos quebrados. Equipamentos ultrapassados. Pilhas de papelada inútil. Deixei o cenário perfeito, parecia que alguém já tinha estado lá e levado o que prestava, restando apenas o lixo óbvio. Depois disso, voltei para casa e esperei. Cassandra retornou por volta das 17 horas com Sharon e Brin. Todas rindo, animadas, acreditando que estavam prestes a executar a emboscada perfeita. Geralda chegou às 18h30 com um envelope pardo, aposto que eram os papéis do divórcio. Às 19 horas em ponto, Cassandra disse que era hora de irmos para o nosso jantar de aniversário. Entramos no meu carro e ela me guiou até a casa de Sharon. Quando estacionamos, vi movimento pelas janelas e soube, era agora. Cassandra disse que precisava passar rapidinho para pegar algo. Assim que entramos, estavam todas lá, sorrindo de orelha a orelha. Geralda deu um passo à frente com o envelope, e Sharon já estava com o celular apontado, pronta para gravar.
Foi quando eu disse as palavras que ensaiei por 3 semanas. Antes de começar a filmar, vocês talvez queiram dar uma olhada no depósito 247. A expressão delas foi impagável. Cassandra ficou completamente pálida. Brin deixou o celular cair. Sharon começou a perguntar do que eu estava falando, mas dava para ver o pânico crescendo. Então revelei que sabia de tudo, da operação divórcio do Dan, de cada mensagem, de cada detalhe do plano em que elas vinham trabalhando há meses. Peguei meu celular e comecei a ler em voz alta as próprias palavras delas. A sala explodiu. Cassandra imediatamente começou a gritar que eu tinha invadido a privacidade dela, que eu era louco por espionar conversas pessoais. Geralda exigia saber como eu tinha acessado discussões privadas de família. Sharon me chamava de manipulador e doente. Mas aqui estava a parte mais deliciosa, elas não podiam negar nada. Cada palavra cruel, cada plano para me humilhar, cada insulto, estava tudo ali, preto no branco. Cassandra tentou dizer que era só desabafo, que nunca tiveram intenção real de levar adiante. Mas eu tinha prints do dia anterior mostrando Brin confirmando o aluguel do caminhão de mudanças e Geralda falando sobre me entregar os papéis naquela noite. A discussão durou mais de 1 hora e ficou feia. Brin repetia que eu merecia tudo o que tinham planejado, porque eu era um peso morto que vinha atrapalhando a vida de Cassandra há anos. Disse que eu era um fardo, que Cassandra poderia ter se casado com alguém de sucesso, mas tinha ficado presa a mim. Sharon disse que eu era patético e que precisava aceitar que a família delas nunca me quis por perto, que já estavam esperando há anos que Cassandra caísse em si. Mas Geralda, ela perdeu completamente o controle. Começou a gritar que eu não fazia ideia de com quem estava mexendo, que a família dela tinha conexões e recursos que eu não poderia nem imaginar. Repetia que eu tinha cometido um grande erro ao achar que poderia enganá-las, que elas tinham meios de tornar minha vida miserável, de destruir qualquer pessoa que ousasse atravessar o caminho delas. Cassandra ficava oscilando entre negar tudo e se enfurecer porque eu invadi sua privacidade. Em um momento, jurava que as mensagens eram apenas desabafos inofensivos entre familiares. No minuto seguinte, gritava que eu era um controlador doente que não tinha o direito de espionar suas conversas pessoais. Foi aí que contei sobre o depósito já ter sido esvaziado. Contei que a empresa de mudanças que tinham contratado apareceria na segunda-feira para encontrar um espaço vazio. E contei também que cada detalhe do plano perfeito delas já tinha desmoronado. Revelei algumas cartas que ainda não tinha mostrado, como eu estava gravando nossas conversas nas últimas 2 semanas usando um aplicativo no meu celular. Como eu tinha registrado cada vez que Cassandra mentiu na minha cara sobre seus planos. Como eu já vinha montando um dossiê de provas sobre a conspiração delas para me fraudar. O barraco que se seguiu foi inacreditável. Cassandra me acusava de roubar coisas delas, mesmo sendo literalmente as minhas próprias posses. Brin exigia que eu dissesse para onde levei tudo. Sharon ameaçava chamar a polícia. Geralda aumentava o tom, dizendo que ia arruinar minha carreira, que tinha amigos que garantiriam que eu nunca mais trabalhasse em tecnologia. Falava do legado do falecido marido, de como ele tinha construído uma rede de pessoas poderosas e de como ela poderia me destruir financeira e profissionalmente. Então eu chamei o blefe. Peguei meu celular, disquei para a polícia bem na frente delas e disse ao operador que queria denunciar roubo de identidade e fraude de cartão de crédito, e que tinha documentação mostrando que alguém havia usado meus dados financeiros para alugar um depósito sem minha permissão. Elas ficaram em silêncio instantaneamente. A polícia não veio até a casa porque eu disse que a situação imediata já estava resolvida, mas a mensagem foi clara: tudo o que elas fizeram poderia ser revertido legalmente contra elas, e elas sabiam disso. Deixei as 4 paradas ali, atonitas, e voltei para casa. Cassandra veio junto no carro, em completo silêncio, provavelmente tentando bolar o próximo passo. Assim que entramos, ela foi direto para o quarto e bateu à porta. Eu a ouvi no telefone com alguém, provavelmente uma das irmãs, mas não consegui entender as palavras. Cerca de 1 hora depois, saiu com uma postura totalmente diferente. De repente, estava arrependida, dizendo que o grupo era apenas drama familiar, que nunca teve a intenção de levar nada adiante. Alegou que as irmãs a pressionaram a participar do plano, que na verdade estava procurando uma saída. Disse que me amava e queria consertar nosso casamento, que poderíamos fazer terapia de casal. Chegou até a sugerir renovar os votos e ter uma verdadeira celebração dos nossos 10 anos juntos. Eu ouvi cada palavra. Mas não acreditei em nada. Essa mulher passou meses planejando me humilhar publicamente. Me chamou de patético e inútil para a própria família. Arquitetou me entregar papéis de divórcio como entretenimento para as redes sociais.
E agora queria fingir que era tudo um mal-entendido? A verdade é que aquilo foi só o primeiro tiro. Elas acham que perder o depósito e ter o plano exposto é o pior que posso fazer. Acham que Cassandra pode me enrolar com palavras doces e que tudo vai voltar ao normal. Mas não têm a menor ideia do que está por vir. Enquanto elas gastaram meses planejando a tal Operação Divórcio do Dan, eu passei anos me preparando para algo exatamente assim. Tenho estratégias financeiras que elas não conhecem, proteções legais que nunca imaginaram e planos de contingência para situações que nem passam pela cabeça delas. Lembram que mencionei na minha primeira postagem que venho construindo riqueza em investimentos e projetos paralelos? Pois é, tem muito mais nessa história. Nos últimos 4 anos, venho blindando cada bem, cada conta, cada documento legal, tudo estruturado para impedir que qualquer uma delas pudesse me destruir financeiramente. O golpe do depósito foi só o aviso, a prova de que não sou a vítima estúpida e indefesa que pensavam que eu era. Mas a pressão real ainda nem começou. Amanhã de segunda-feira vai ser muito interessante para essas mulheres. Digamos apenas que as ameaças de Geralda sobre conexões e recursos estão prestes a ser testadas de um jeito que ela jamais poderia prever. Atualização 2. Antes de mais nada, quero responder a alguns comentários da última atualização. Sim, eu sei que alguns de vocês acham que eu deveria simplesmente ter ido embora e começado do zero. Mas ir embora teria significado deixar que elas continuassem acreditando que podem destruir pessoas sem sofrer consequências. Essas mulheres passaram meses planejando me humilhar publicamente e me deixar sem casa, tudo por diversão. Segunda-feira começou cedo. Cassandra saiu para o trabalho por volta das 7h30, ainda tentando agir como se tudo estivesse normal entre nós. Ela até me deu um beijo de despedida e disse que esperava que pudéssemos conversar mais sobre consertar o casamento quando ela voltasse. Eu só assenti e disse para ela ter um bom dia. Às 8h em ponto, fiz meu primeiro movimento. Durante os últimos 4 anos, não estive apenas construindo patrimônio e protegendo meus bens. Eu estive estudando cada membro daquela família. Seus empregos. Suas finanças. Suas dependências. Seus pontos fracos. Informação é poder, e eu a coletei de forma metódica. Essas mulheres achavam que sabiam tudo sobre mim, mas nunca se deram ao trabalho de realmente observar do que eu era capaz. Vi em seus olhos a imagem que tinham de mim, um programador quieto, que não criava ondas nos encontros de família. E assumiram que isso significava que eu era fraco e manipulável. Cassandra trabalha em uma pequena agência de marketing que cuida de campanhas de redes sociais para negócios locais. O que ela não sabe é que, nos últimos 2 anos, venho prestando serviços de desenvolvimento web como freelancer para 3 dos maiores clientes da empresa dela, não pela agência, mas diretamente com os donos. Às 8h, enviei propostas detalhadas a esses 3 clientes, oferecendo administrar toda a presença digital deles internamente, por um valor significativamente menor do que pagam atualmente a agência dela. Às 9h15, eu já tinha contratos assinados com 2 deles e um compromisso verbal do terceiro. Em 90 minutos, a empresa de Cassandra perdeu 60% da sua receita. Agora era a vez de Sharon. Ela trabalha como gerente de imóveis para uma empresa que administra cerca de 40 apartamentos pela cidade. O que ela não sabia é que eu conheço o chefe dela, Brandon, desde a época da faculdade. Nunca fomos grandes amigos, mas mantivemos contato no LinkedIn. Às 10h, liguei para Brandon e disse que precisava discutir um problema sério com uma funcionária dele. Expliquei que Sharon vinha usando recursos da empresa para perseguições pessoais, especificamente usando seu acesso a informações de inquilinos e sistemas de administração para coordenar campanhas contra membros da própria família. Não a acusei de nada ilegal, só apresentei os fatos. Sharon usou o computador da empresa para pesquisar depósitos na tal Operação Divórcio do Dan. Marcou atividades pessoais durante o expediente, incluindo a coordenação do caminhão de mudanças. E ainda usou o veículo da empresa em algumas dessas viagens. Brandon levou muito a sério. Por volta do meio-dia, Sharon já estava em uma reunião com o RH discutindo o uso indevido de recursos da empresa e violação de políticas de privacidade. Brin foi a próxima, e, sinceramente, a mais fácil. Ela trabalha meio período em um consultório odontológico e depende de bicos de catering nos fins de semana para se sustentar. Construiu uma reputação até razoável organizando pequenos eventos e festas na cidade. O detalhe perfeito? A maioria de seus clientes a encontra por meio de recomendações em redes sociais e boca a boca. Passei a tarde de segunda criando postagens detalhadas nas redes sociais sobre a minha experiência de aniversário.
Nada difamatório, nada que pudesse me causar problemas legais. Apenas relatos honestos de como certos fornecedores locais haviam me decepcionado em um momento especial. Descreve como uma coordenadora de catering contratada para um evento de família estava, na verdade, trabalhando em segredo com parentes para sabotar a ocasião. Publiquei prints das mensagens dela, detalhando como planejava arruinar nossa celebração. Marquei todos os grupos de organização de eventos da cidade, espaços para casamentos e empresas de festas. Divulguei em todos os grupos comunitários do Facebook onde as pessoas pedem indicações de serviços. Na manhã de terça-feira, Brin já havia perdido 3 contratos de fim de semana e recebido várias mensagens de clientes em potencial dizendo que haviam decidido contratar outros fornecedores. Mas o grande espetáculo foi Geralda. Lembram como ela vivia me ameaçando com suas conexões e recursos? Como dizia que o falecido marido tinha construído uma rede de pessoas poderosas capazes de me destruir financeiramente e profissionalmente. Pois bem, decidi testar essas conexões. O marido dela possuía uma pequena construtora antes de falecer, 5 anos atrás. Depois da morte dele, Geralda manteve a empresa registrada e a licença ativa, mesmo sem exercer atividade alguma. Ela usa isso de vez em quando para questões fiscais e para manter uma certa credibilidade social nos círculos em que circula. O que Geralda não sabe é que manter uma licença empresarial ativa traz certas obrigações legais e exigências regulatórias. E quando você não conduz operações reais, isso pode gerar complicações sérias junto a conselhos de licenciamento e agências fiscalizadoras. Atualização 3. Na tarde de terça-feira, protocolei denúncias formais junto ao Conselho Estadual de Licenciamento de Construtoras e ao órgão regulador de negócios locais. Documentei como a empresa da Geralda parecia estar inativa apesar de manter a licença ativa, levantei questões sobre possível má representação perante os órgãos de fiscalização e solicitei investigações formais sobre suas operações. Mais uma vez, nada ilegal da minha parte. Apenas um cidadão preocupado fazendo perguntas legítimas sobre conformidade empresarial e exigências de licenciamento. Mas foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Na manhã de quarta-feira, elas já estavam em pânico. Cassandra voltou para casa devastada na noite de terça porque o chefe tinha convocado uma reunião de emergência sobre a perda de clientes. Sharon estava enfrentando uma investigação formal no trabalho e possível demissão. Brin corria desesperada tentando salvar sua reputação enquanto via sua renda do fim de semana desaparecer. E Geralda? Recebeu notificações oficiais de 2 agências reguladoras diferentes, solicitando documentação da empresa e informando sobre revisões de conformidade em andamento. Na noite de quarta-feira, elas apareceram todas juntas na minha casa. Dessa vez não havia doçura falsa, nem fingimento de que tudo estava bem. Estavam furiosas, desesperadas, querendo respostas. Cassandra gritava que eu estava destruindo o sustento de pessoas inocentes por causa de uma briga familiar estúpida. Dizia que colegas dela perderiam seus empregos por causa da minha vingança. Sharon exigia que eu ligasse para Brandon para dizer que tudo o que eu tinha relatado era mentira. Estava em pânico porque precisava do trabalho para pagar carro e apartamento e não podia se dar ao luxo de ficar desempregada. Brin chorava, implorando para que eu tirasse a postagem das redes sociais, porque não podia perder a renda do catering. Disse que o aluguel vencia na semana seguinte e que contava com as reservas do fim de semana para pagar. Mas Geralda foi diferente. Não estava mais suplicando ou ameaçando. Estava calculando, tentando medir exatamente quanto eu sabia e o que planejava em seguida. Me perguntou diretamente o que eu queria, o que seria preciso para eu parar. Disse que já tinham aprendido a lição e me deixariam em paz se eu parasse de atacar seus empregos e negócios. Foi aí que eu disse a verdade. Isso não era sobre ensinar uma lição ou fazê-las me deixarem em paz. Era sobre mostrar o que acontece quando você tenta destruir alguém que passou anos se preparando para se defender. Contei que tudo que tinham perdido até agora era apenas o começo. Que eu havia passado 4 anos construindo recursos e conexões justamente para me proteger desse tipo de manipulação familiar. E que agora, elas iriam experimentar em primeira mão o que significa ter alguém desmontando sistematicamente a vida que construíram. Geralda perguntou o que eu queria, o que poderiam fazer para encerrar aquilo. Eu disse, nada. Elas fizeram a escolha quando planejaram a Operação Divórcio do Dan. Agora iriam viver com as consequências. Foi então que ela disse algo que fez tudo se encaixar. Geralda afirmou que eu não fazia ideia com quem estava lidando. Disse que a família dela lidava com encrenqueiros como eu há décadas, e que eu estava prestes a aprender porque as pessoas naquela cidade sabiam que não se deve cruzar o caminho delas.
Ela disse que sempre haviam protegido Cassandra de cometer erros, e que se casar comigo tinha sido o maior erro da vida dela. Que passaram 10 anos me vendo segurar a filha dela, impedindo-a de alcançar todo o potencial. Que não iriam me deixar destruir o futuro de Cassandra. Foi aí que entendi. O ódio delas por mim não era apenas por me considerarem abaixo do padrão da família. Elas realmente acreditavam que eu estava arruinando a vida de Cassandra apenas por existir ao lado dela. Na visão delas, eu era o peso morto que a impedia de ter o marido de sucesso que achavam que ela merecia. Na mente delas, a operação divórcio do Dan não era crueldade. Era uma intervenção. Mas compreender a motivação não mudou nada. Pelo contrário, me deixou ainda mais determinado a mostrar o quanto estavam enganadas sobre quem realmente estava no controle. Eu disse que tudo o que tinham vivido até agora era apenas um ensaio. Que cada movimento meu havia sido calculado para atingir especificamente o que cada uma delas mais valorizava. E que na manhã de sexta-feira, todas receberiam uma entrega muito especial, algo que faria tudo o que eu já tinha feito parecer apenas rodadas de aquecimento. Porque o que elas ainda não entendem é simples. Eu não estou tentando ensinar uma lição. Eu não estou esperando desculpas. Estou desmontando, peça por peça, as vidas confortáveis que elas construíram enquanto planejavam destruir a minha. Atualização final. O que aconteceu no fim de semana foi exatamente o que eu vinha construindo há 4 anos. A sexta-feira chegou, e a entrega especial que prometi estava pontualmente no horário. Às 9 horas em ponto, 3 oficiais de justiça apareceram em 4 endereços diferentes. Cassandra foi notificada no escritório, na frente de todos os colegas. Sharon recebeu na portaria do prédio, onde todos os vizinhos podiam ver. Brin foi servida no consultório odontológico onde trabalha meio período. E Geralda recebeu em casa. Os documentos eram ordens de despejo, mas não do tipo que vocês podem imaginar. Aqui está algo que nunca contei a nenhuma delas em 10 anos de convivência, a casa em que Cassandra e eu moramos, que ela acha que é nossa, eu comprei à vista há 3 anos, usando os lucros dos meus negócios paralelos. O nome dela nunca esteve na escritura, nunca esteve no financiamento, nunca em nenhum documento legal. Ela morava ali apenas como minha convidada, totalmente inconsciente de que não tinha qualquer direito legal sobre o imóvel. A notificação dava a ela 30 dias para desocupar a residência, citando diferenças irreconciliáveis e rompimento da união doméstica. Completamente legal. Completamente executável. Mas não parou por aí. O apartamento de Sharon? Descobri que o prédio pertence a um grupo de investimento imobiliário para o qual venho prestando serviços de desenvolvimento web há 18 meses. Quando alertei sobre minhas preocupações em relação ao uso indevido de recursos da empresa pela gerente, e os riscos legais que isso poderia trazer, eles levaram muito a sério. A notificação de Sharon citava a violação das políticas do prédio e conflito de interesse com a própria administradora. Brin aluga uma casinha de um casal idoso que mora fora do estado. O que ela não sabe é que sou eu quem administra o site e o sistema de cobrança online do imóvel há um ano. Quando informei aos proprietários sobre o envolvimento da inquilina em campanhas de assédio e o potencial de prejudicar a reputação deles, decidiram não renovar o contrato mensal. E Geralda? O caso dela foi o mais complicado, mas também o mais satisfatório. As investigações regulatórias que iniciei revelaram algumas discrepâncias interessantes nas declarações empresariais dela. Nada criminal, mas o suficiente para criar sérios problemas com os impostos de propriedade e o seguro da casa. Descobriu-se que manter uma licença empresarial inativa enquanto reivindica isenções residenciais gera uma bela confusão legal. A notificação que ela recebeu não era de despejo. Era de execução hipotecária. As irregularidades em seu status empresarial acionaram uma revisão dos termos da hipoteca, e algumas violações técnicas deram ao banco o direito de cobrar o empréstimo integral. Na tarde de sexta-feira, todas já tinham me ligado. Cada uma tentando uma estratégia diferente. Cassandra voltou para casa chorando, implorando que eu reconsiderasse. Disse que faria qualquer coisa para salvar o casamento, que cortaria contato com a família se eu a deixasse ficar. Prometeu terapia de casal, prometeu mudar tudo, até ofereceu assinar um contrato pós-nupcial me dando o controle total das finanças. Eu ouvi cada palavra, e disse que os 30 dias dela começavam naquele momento. Sharon me ligou às 18 horas, desesperada. Disse que perder o emprego e o apartamento na mesma semana iria destruí-la financeiramente. Ofereceu trabalhar de graça para mim, qualquer coisa para eu ligar para o grupo de investidores e desfazer a situação. Garantiu que tinha aprendido a lição e nunca mais se meteria na minha vida.
Eu disse apenas que as consequências estavam apenas começando a se desenrolar. Brin apareceu na minha porta no sábado de manhã, chorando sem parar. Disse que já havia perdido a maioria dos clientes de catering e que agora ficaria sem casa também. Perguntava sem parar o que podia fazer, o que podia me oferecer para reverter a situação. Chegou a dizer que tinha algumas economias e que me daria cada centavo se eu ajudasse a manter sua casa alugada. Eu a lembrei de como ela estava empolgada para filmar minha reação para o TikTok quando pensava que destruía minha vida. Perguntei como era estar do outro lado dessa equação. Geralda, no entanto, foi diferente. Não chorou, não implorou. Apareceu em minha casa no sábado à noite com um olhar frio e calculista. Disse que eu tinha cometido o maior erro da minha vida. Que a família dela tinha conexões inimagináveis, recursos que eu não entendia, formas de lidar com problemas para as quais eu não estava preparado. Afirmou que passou os últimos 2 dias fazendo ligações, e que eu estava prestes a aprender porque naquela cidade as pessoas sabiam que não se deve cruzar o caminho da família dela. Eu apenas perguntei como estavam funcionando essas conexões diante do problema de execução hipotecária. Foi aí que ela finalmente começou a se quebrar. Admitiu que a maioria dos antigos contatos de negócios do marido já havia se mudado ou se aposentado nos últimos 5 anos. Confessou que a rede poderosa com a qual vinha me ameaçando não passava de lembranças e cartões de visita antigos. Disse que vinha tentando manter uma imagem de influência e controle para proteger a reputação da família, mas que a realidade era muito diferente. A morte do marido tinha deixado Geralda com mais dívidas do que bens, e ela vinha lutando financeiramente há anos enquanto fingia que tudo estava bem. Os problemas com a licença empresarial não eram apenas burocracia, foram a gota d'água que expôs quão frágil era a situação dela. Na manhã de domingo, a realidade já tinha atingido todas elas. Cassandra passou o fim de semana ligando freneticamente para familiares e amigos, tentando encontrar um lugar para ficar. Mas a notícia sobre nossos problemas conjugais já tinha se espalhado, e a maioria não queria se envolver em algo que parecia um divórcio desastroso. Sharon foi negada no pedido de auxílio emergencial para moradia porque sua perda de renda era muito recente para se enquadrar nos programas. A poupança dela não cobria nem o depósito de segurança, muito menos o primeiro aluguel de um novo lugar. Brin tentou se hospedar na casa de amigos, mas, com sua reputação arruinada na comunidade de catering local, não tinha mais como oferecer seus serviços em troca de abrigo. Ela passou a noite de sábado dormindo no carro, em um estacionamento de Walmart. Geralda teve o processo de execução hipotecária acelerado por causa das irregularidades no licenciamento. Restavam menos de 2 semanas para reunir um pagamento substancial ou encontrar outra moradia. Na noite de domingo, todas apareceram na minha porta juntas pela última vez. Diferente das brigas anteriores, não havia raiva. Apenas desespero puro. Estavam exaustas, derrotadas, com medo estampado nos olhos. Cassandra tinha claramente passado horas chorando. Sharon não parava de olhar para o celular, como se esperasse uma ligação milagrosa. Brin parecia não dormir há dias. Geralda parecia ter envelhecido 10 anos em apenas uma semana. Cassandra falou primeiro. Disse que estavam arrependidas de tudo, que nunca tinham pensado que as coisas chegariam tão longe. Que a Operação Divórcio Dan não passava de drama familiar que saiu do controle. Sharon admitiu que tinham cometido um erro gigantesco, que tinham aprendido a lição e nunca fariam algo parecido de novo. Brin chorava enquanto falava, pedindo desculpas por ter planejado filmar minha humilhação, dizendo que agora entendia o quão cruel e insensível aquilo foi. E Geralda, com a voz cansada, disse que implorava por misericórdia, que todas tinham aprendido a lição e só queriam uma chance de reconstruir suas vidas. Eu ouvi cada palavra. E então disse exatamente o que venho planejando há 4 anos. Tudo o que está acontecendo com vocês é resultado direto das escolhas que fizeram. A Operação Divórcio Dan não foi um simples drama familiar. Foi um plano calculado para destruir minha vida por diversão. Vocês queriam filmar minha reação enquanto eu perdia minha casa, meu casamento e minha dignidade. A única diferença entre o plano de vocês e a minha resposta é que eu consegui. Elas continuaram implorando, oferecendo qualquer coisa, prometendo reparar tudo. Eu disse que não havia nada que pudessem me oferecer que mudasse as consequências dos próprios atos. Lembrei a elas que tinham me mostrado exatamente quanto a família delas valorizava lealdade e respeito. E agora estavam aprendendo como é estar do outro lado dessa lição. Enquanto fechava a porta, ainda ouvi o grupo do lado de fora discutindo onde iriam dormir naquela noite. Já se passaram 3 dias desde então.
Vi o carro de Cassandra estacionado atrás de um supermercado, aparentemente onde ela vem passando as noites. Sharon tem dormido no estacionamento de uma lavanderia 24 horas. Brin e Geralda estão dividindo o carro de Geralda, mudando-se de local em local para não chamar a atenção da segurança ou da polícia. Elas me mandam mensagens sem parar, ligam, deixam recados de voz. Sempre variações da mesma frase. Estamos arrependidas, não queríamos isso. Por favor. A cada dia, o desespero na voz delas fica mais evidente. Ontem, Cassandra me deixou um recado de 40 minutos, apenas chorando e pedindo desculpas sem parar. Mas eu não atendo. 4 anos atrás, quando percebi o desprezo delas e comecei a me preparar para essa possibilidade, prometi a mim mesmo, se algum dia tentassem me destruir, eu estaria pronto para destruí-las de volta. E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto elas riram e planejaram me ver perder tudo, agora são elas que dormem em carros, imploram por piedade e veem suas vidas desmoronar. Eu continuo aqui, vivendo confortavelmente na minha casa, com meu negócio bem-sucedido e minha segurança financeira intacta. Elas chamaram de Operação Divórcio Dan. Acho que podemos dizer que a operação foi um sucesso completo, só não do jeito que elas planejaram. Comentário Reddit. A família toda queria estrelar o grande reality show chamado Arruinando o Dan em rede nacional. Mas adivinhem? Viraram figurantes falidas de um documentário chamado Dormindo no Carro por Escolhas Idiotas. Queriam filmar a queda dele para o TikTok. Agora poderiam abrir um canal chamado Desafios de Sobrevivência no estacionamento do Walmart. Moral da história. Nunca subestime um programador silencioso. Ele pode não falar muito no churrasco de família, mas é capaz de transformar sua vida em um bug sem atualização disponível.